para que falasse sobre o tema específico da neurologia dentro da termografia, que é uma área que a gente chama de neurotermografia, e que trouxesse um update, que isso é, coisas que estão acontecendo no momento. Então, o objetivo é eu mostrar o que foi comentado, o que foi publicado esse ano, em 2020, com alguns conceitos para quem não conhece ainda o que é termografia. Então, a termografia é um método de imagem, um método diagnóstico complementar da avaliação clínica. E ele é muito mais voltado para a parte da propedêutica, da semiologia, né? Facilitando a avaliação do médico, do profissional de saúde, no qual ele faz uma imagem térmica e tem que dar uma interpretação médica para isso. Então, quem faz isso é o termologista. Hoje, na USP, a gente tem uma especialização, na qual eu coordeno junto do professor Manuel Jacobs, que é a especialização de termologia e termografia, que ensina a capturar essas imagens e interpretar elas do ponto de vista médico. O que é? Então, é um sensor que filma à distância, então não encosta na pessoa, né? Não tem contato, não tem radiação, não tem contraste, é totalmente inócuo. E isso, para quem trabalha com dor, é muito bom, porque tem essa vantagem de a gente poder fazer a avaliação. Tem a questão que a pessoa tem que se expor para fazer essa avaliação, porque a gente não avalia através da roupa, e sim pela superfície da pele. Então, a pessoa onde tem a área de dor tem que estar exposta. E o ideal é que ela faça num ambiente controlado. Esse é o ideal. Muitas vezes não dá, mas é possível também fazer avaliação em ambientes não controlados, tá? Mas o ideal é que seja feito numa sala a 23 graus e que a pessoa aguarde 15 minutos dentro dessa sala para que o corpo dela entre no estado de termorregulação. Quando a gente fala em termorregulação, a gente está falando já do sistema nervoso simpático. Então, ao frio ou ao calor, o sistema nervoso simpático, ele vai modificar a temperatura da pele. Então, se você entra num ambiente mais frio, né, todo mundo já fez isso, a mão começa a ficar mais fria. Então, o corpo reage ao frio para poder manter a temperatura interna dele. E essas alterações acontecem na pele, perifericamente. A partir do momento que você tem uma neuropatia, a termorregulação daquele segmento nervoso, seja de uma raiz, ou seja lá de uma determinada região, ela vai se modificar, ela não vai ter a mesma resposta de termorregulação no ambiente. E dessa forma a gente faz as imagens. A gente tem alguns sensores menores, inclusive tem no serviço, o Daniel tem 2 aí, para o pessoal poder fazer pesquisa, no qual aqui está uma paciente de ambulatório, então a gente está filmando com um sensor mais tranquilo, menorzinho, tá? Isso é possível também, né? Então, a avaliação da face, aqui nesse caso. É interessante que o paciente pode olhar a imagem também em tempo real, e é uma imagem que é mais fácil de entender do que uma ressonância, do que uma ultrassonografia, porque é a imagem do corpo dele, então ele se identifica, ele sabe que é o rosto dele, que é o nariz, ele consegue se identificar. E as cores, elas facilitam a interpretação. Todo exame funcional, ele é colorido, é diferente da escala de cinza, do exame anatômico, do exame morfológico. Aqui, o colorido, ele vai te dar um grau de funcionalidade. Então, quanto mais quente, né, isso significa o quê? A cor é mais quente, o vermelho, e quanto mais frio, usa-se cores mais frias. Então, a gente usa muito a escala RGB, né, e o aumento de temperatura está relacionado a um maior fluxo sanguíneo, uma maior atividade metabólica, enquanto o menor fluxo sanguíneo está relacionado a uma hiperatividade simpática, por exemplo, ou uma região de edema. Com isso, a gente pode fazer imagens, inclusive, de corpo inteiro, já que é um exame rápido, simples, né? Então, a gente faz uma avaliação muito mais extensa, e não simplesmente de um segmento do corpo, e consegue comparar uma região em relação às outras regiões do corpo humano. Então, avaliar as extremidades, que elas têm que estar simétricas, mais frias do que o tronco. Mas se vê que a simetria do corpo, ele se mantém. Então, em cima dessa simetria, dessa similaridade direita e esquerda, é um dos critérios diagnósticos também para avaliação da termografia, tá? Falando isso, então vamos para o que tem de novidade em 2020. Um dos temas que sempre é recorrente na termografia é a síndrome de dor regional complexa. Por quê? Porque dentro dos critérios clássicos aqui, as alterações vasomotoras, elas fazem parte dos critérios diagnósticos, né? Tanto a assimetria de temperatura, com mudança de cor da pele, né? E depois vem as alterações neurovegetativas, de Fuller, etc. Mas a temperatura sempre teve nos critérios
de diagnóstico da síndrome regional complexa. Em 2020 agora saiu mais um outro artigo falando da importância do método nesse acompanhamento, tanto na questão do diagnóstico, né, por meio da temperatura, mostrando que existe uma assimetria significativa na síndrome regional complexa, que ela vai ter uma mudança a partir do momento que eu faço um bloqueio simpático, ou um bloqueio diagnóstico, né, ou terapêutico, e ela ajuda no acompanhamento e do tratamento da síndrome regional complexa. Isso foi agora em 2020, no American Journal of Physiology Medical Rehabilitation. Então, as imagens na síndrome regional complexa são praticamente uma imagem em luva ou em bota, onde você tem uma simetria de todo o membro superior, tá? Só que com uma sensibilidade aqui de 20 vezes da mão. Então, muitas vezes o paciente não sente que está frio, está quente aquela região, e a gente, com a imagem termográfica, a gente já consegue identificar isso. A importância do método da termografia está no diagnóstico precoce, é isso que a maioria dos autores procuram. Então, diagnósticos dentro de 3, 4 meses, o mais precoce possível para começar a intervenção física ou, eventualmente, bloqueio. Claro que existem vários tipos de tratamento, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas simplesmente na questão da identificação da síndrome. Então, ela é bem característica na termografia, tá? Essa assimetria. Numa fase mais aguda, geralmente ela é hiperradiante, isso ela emite mais radiação, brilha mais, e numa fase crônica ela emite menos, ela é mais hiporradiante, mas sempre nesse padrão em luva, que é um caso clínico, tinha a imagem inicial, fez o tratamento, depois de um ano a mão ficou simétrica. Então a simetria é o nosso parâmetro de acompanhamento. Síndrome regional complexa, bem evidente as imagens, pode ser feita análise também em gráficos, aqui a temperatura de cada dedo em relação à temperatura da outra mão. Então é um método não só da distribuição do padrão da imagem, do colorido em si, mas ele também é quantitativo, ele é qualitativo e quantitativo, com uma precisão aí de 2, 3 casas decimais. Então isso permite um monitoramento bastante interessante e seguro. A gente também acrescenta um teste chamado Cold Stress Test, do qual a gente estimula ainda mais o sistema neurovegetativo simpático. Então a pessoa está filmando a mão em busca da síndrome regional complexa, e a gente põe ele à prova. Como é que põe o sistema nervoso à prova? Mergulhando o pé numa situação mais fria ainda. Então, a gente mergulha o pé numa temperatura de 18 graus, e isso vai fazer um estímulo do hipotálamo, e o hipotálamo vai responder com uma vasoconstrição periférica. Né? Você está colocando a perna na água fria, o corpo reage com vasoconstrição. Exceto na síndrome regional complexa, no qual a mão acometida ela vai fazer um efeito paradoxal, ele vai aumentar a temperatura. Então, aqui está o sensor filmando a mão, já dá para perceber uma certa simetria. O próprio paciente já percebe que está diferente a mão, então já começa a documentação aqui, que vai ser associado com os dados clínicos, óbvio, porque, como eu falei, é um estudo semiológico, sempre associado à avaliação clínica. Aqui uma avaliação, né, quando a síndrome é nos pés, aí mergulha a mão, só para dar um exemplo, que também dá para avaliar os pés. E isso já tem uma validação desde 96, onde existe lá, então, a validação da termografia no diagnóstico da síndrome regional complexa, com valores de corte de temperatura de 0,6 décimos de grau, pode se considerar síndrome regional complexa associada com a clínica. Então, valores muito baixos que a gente nem percebe encostando a mão no paciente, etc. Tá? Aqui o teste do cold stress. Então, a mão, em vez de esfriar nessa sequência de imagens, depois de 10 minutos a mão esquentou, aqueceu. Então, isso é uma forma também de confirmar a síndrome regional complexa. No caso de outras doenças, ou doenças inflamatórias, fenômeno de Renault, outras situações que poderiam simular a síndrome renal complexa, a mão não tem esse efeito paradoxal, ela faz a vasoconstrição periférica. E uma outra coisa interessante é que a mão que também não está acometida, ela também pode aumentar de temperatura. O lado contralateral, o lado que não tem dor. Isso denota a sensibilização central da doença, no qual neurônios do lado oposto, né, responde também ao estímulo frio de forma errada. Então, é uma forma interessante também de documentar essa sensibilização central. Aqui a imagem membro inferior, onde mostra o padrão assimétrico dos pés e uma distribuição que não é mais em casca de cebola. O que é casca de cebola? À medida que chega assim, na parte mais periférica, a temperatura vai caindo. Então, ela vai caindo em gradientes.
o tornozelo é mais quente, o médio pé moderado e o antepé é bem mais frio. Então, é em casca de cebola. Na síndrome regional complexa, existe uma quebra disso, não existe mais esse padrão em gradiente térmico, tá? E o teste, ele é positivo. Então, a gente tem 3 coisas aqui que para diagnóstico da síndrome regional complexa, que é a assimetria térmica, né, geralmente acima de 0,6 graus, essa quebra do gradiente térmico distal e essa resposta paradoxal. São os 3 critérios. Com isso, eu consigo confirmar a síndrome regional complexa, junto com os dados clínicos, auxiliar na indicação de tratamentos ou bloqueios, né, principalmente intervir mais precocemente, ver a efetividade dos tratamentos e a documentação médica, documentação pericial, quando necessário, tá bom? Aqui é o Cold Stress Test, mostrando a resposta paradoxal da mão. Outra situação bastante interessante, que volta e meia publicam, é o uso da termografia na avaliação da neuropatia diabética. Aqui o pé diabético, o que caracteriza o pé diabético? A gente falou que as extremidades, elas sempre são frias, hiporradiantes, emite menos. Só que no diabetes, a partir do momento que tem a neuropatia, você tem uma perda, começa a ter uma vasodilatação, os pés ficam quentes. Essa é a semiologia mais comum. Os pés quentes, então, faz com que quebre também o padrão, né? Apresenta uma anarquia da distribuição térmica, bilateral, não está associado com hiperalgesia, nada, não tem aquela dor como é na síndrome regional complexa, pega geralmente os pés, mas também as mãos. Os pés começam primeiro porque são as fibras mais longas do corpo humano, né? E envolve, então, essa neuropatia de fibras finas, fibra C. Muitos desses pacientes não apresentam alteração na eletroneuromiografia numa fase precoce, porque ela não consegue detectar as alterações de fibras finas, no qual também estão relacionadas à termorregulação. Então, o paciente com diabetes, mesmo na fase bem inicial, e às vezes até o que a gente chama de pré-diabético, ele pode ter uma neuropatia de fibras finas, uma neuropatia simétrica distal, que é caracterizada nessa imagem. Tá? Existem vários artigos, aí desde 80, 90, agora 2013, aqui do nosso grupo também, que eu vou mostrar para vocês. E outra coisa interessante da neuropatia diabética, que além dessa identificação precoce, é a avaliação do risco dessa neuropatia evoluir para a ulceração. Tanto já para prevenção, que é um projeto que a gente tem junto à ANS, a Agência Nacional de Saúde, que está parado por causa do Covid agora, né? E também para acompanhar as lesões. Então, nos casos que já tem a ulceração e a neuropatia associada, e acompanhar a lesão propriamente dita. Então, o que acontece? À medida que a assimetria vai ficando maior, acima de 1,6 graus, começa a ter um risco de ulceração. Então, se a gente monitorar a imagem, identificar que tem a neuropatia de fibra fina e conseguir monitorar isso ao longo do tempo, é possível reduzir o número de úlceras. E isso eu já vou mostrar alguns trabalhos sobre isso. Em 2018, tem esse trabalho interessante, mostrando a recuperação e predição do fechamento das úlceras. Então, tem muito trabalho sobre feridas. Aqui tem uma ferida já no pé, uma neuropatia diabética, com uma ferida aberta. Aqui uma imagem inicial. Pelo padrão da imagem em 2 semanas, essa da primeira semana, essa aqui da segunda semana, dá para ver que ela está fechando. Então, existem padrões de identificação que a gente consegue perceber pela distribuição da imagem térmica que está tendo um bom prognóstico. Aqui uma outra situação ao contrário. Eu tenho uma úlcera plantar, né, uma perfurante, mostrando uma imagem da primeira semana e da segunda semana está mais extenso. Então, visualmente, eu não percebo isso. Parece até que está fechando. Mas não, ela evoluiu com pior prognóstico. Então, a termografia ela sempre vai ser mais sensível do que a avaliação clínica. E, claro, eu preciso da avaliação clínica para chegar na conclusão. A gente avalia os pés também por territórios, né? Territórios neurovasculares, que vão ajudar a identificar tanto o padrão da neuropatia, quanto a classificação dela. E já existem trabalhos, e cada vez mais, né, voltado para essa linha, que é a identificação automática por inteligência artificial, da qual a gente também está já coletando dados para isso. Em 2020, agora, em março, publicaram esse artigo, que é o Deep Learning, classificação por Deep Learning do pé diabético, no qual é possível, então, automaticamente classificar o paciente com e sem a doença e a intensidade dela. Então, ele usa inteligência artificial, diferentes tipos de método, então ele vai explicando no RGB, na escala de cinza, no threshold, etc. E o sistema, ele automaticamente, ele usa várias classificações e consegue fazer isso automaticamente com uma sensibilidade de 96% de acerto, tá bom?
foi publicado agora no Census 2020. Esse aqui é um outro trabalho, publicado pelo professor Luciano Balbinot, na revista Clinical Science, Clinics, né, aqui do Hospital das Clínicas, mostrando o que é o padrão do pé normal e o padrão do diabético. Olha só a diferença, né, nas extremidades, aquele padrão anárquico, quebra do gradiente, o padrão de casca de cebola. O casca de cebola está aqui, ó, vermelho, amarelo, verde, azul e azul escuro. Aqui não, quebrou, não tem mais essa sequência. Tá? Esse trabalho foi repetido, foi validado também, foi feito um estudo de validação, publicado no Journal of Diabetes Science Technology, por mim e pelo grupo aqui na USP também. Em relação a multicêntricos, já desde 2007 o Diabetes Care tem mostrado isso, segmentos de pacientes, mostrando que com a termometria reduziu-se de 30% a incidência de ulceração, isso em serviço altamente qualificado para acompanhamento pré-diabético, hein? Que eles têm uma incidência em torno de 30% de ulceração, por mais cuidado clínico que tenha. Mas associando a termografia, a imagem térmica plantar, reduziu para 8% a incidência de ulceração. A média está mais ou menos isso. Isso aqui é um estudo também, é uma meta-análise, 2004, 2007, 2007 também, da Diabetes Care e da American Medical Association, mostrando aqui estudos praticamente de um ano, grupos controles com ulceração de 20%, 30%, grupo com acompanhamento termográfico, redução de 10 vezes. Então, indo de 20 para 2, de 30 para 8%, de 12 para 4%. Então, bastante interessante. A termografia ela consegue realmente predizer. E, como eu falei para vocês, cada vez mais caminhando agora para a automatização desse tipo de avaliação. Então, ela está deixando de ser subjetiva, né? Aquela coisa do termologista ir lá, fazer imagem, capturar, fazer as medidas, isso está indo direto para softwares que já fazem esse tipo de avaliação. Então, aumento de 2% da temperatura, 2 graus da temperatura, pode estar indicando uma lesão precoce, né? E esses hotspots, hoje, em média, 60% deles estão sendo detectados automaticamente. Aqui um estudo publicado em 2019, uma revista de bioengenharia, né? Mostrando essa predição. E também o segmento de pacientes pós-revascularização de membro inferior, no caso da doença está relacionada à insuficiência arterial, então pré e pós também. Uma outra coisa interessante, não é só a avaliação da neuropatia, do diabetes, uma coisa que saiu esse ano e a gente já testou, é a avaliação da língua. Olha só que interessante, eu achei muito interessante isso, a gente já começou a fazer alguns estudos com os alunos do curso, e a avaliação da língua é interessante, um fator prognóstico aqui, pré-screening do diabetes 2, né? O pessoal que acho que trabalha com medicina tradicional chinesa, acupuntura, vai gostar de ler esse trabalho aqui, eu posso passar para vocês depois, mas ele traz todo um estudo em cima de avaliação computacional, né? Aqui é a língua está para fora, foi feita a imagem termográfica, aqui a pessoa normal e aqui a pessoa com diabetes. Vejam que aumentou a temperatura, né? Eles pegam uma área aqui no centro da língua e fazem essa avaliação cruzando com hemoglobina glicada, mostrando uma alta correlação, então, com o grau do diabetes, com uma sensibilidade bastante alta e um método bem interessante para screening. A gente fez realmente já alguns testes e é possível fazer essa diferença. Isso aqui nada mais do que uma resposta periférica, uma neuropatia periférica, né? Que se manifesta na língua, termicamente. Alguns pacientes são considerados como se diz, puxa, agora esqueci, mas depois eu vou lembrar o nome. Mas assim, são pacientes assintomáticos, mas que é possível avaliar pela língua esse padrão e fazer essa diferenciação da neuropatia se manifestando na língua também, tá bom? Aqui é a inteligência artificial, captura imagem, analisa automaticamente e tem essa predição. Outra coisa bastante interessante também é no campo da enxaqueca, da cefaleia. Em 2020, fevereiro do começo do ano, publicaram esse trabalho da termografia guiar o tratamento de pacientes com enxaqueca crônica, enxaqueca, através da estimulação transcraniana por corrente contínua catódica, o TDCS, no qual eles estão utilizando da seguinte forma aqui, ó. Na termografia, o que acontece? O paciente com enxaqueca, ele apresenta o que a gente chama de cold patch.
Então, apresenta uma assimetria na região frontal, tá? Essa assimetria é devido a uma diminuição do fluxo na região frontal, na pele, por uma hiperatividade periférica da supratroclear, associado com uma hiperradiação na região temporal, que é a inflamação neurogênica. Então, esse cold patch é bem patognomônico aqui da imagem termográfica, quando associado à clínica, e a ideia deles é usar essa estimulação na área do cold patch. Então, eles fizeram a aplicação do método na área do cold patch, mostrando uma efetividade maior da estimulação transcraniana por corrente contínua quando utilizada nessa região mais hiporradiante. Isso no acompanhamento deles, segmento de 2 até 6 meses. Um estudo italiano bem interessante também. Então, está aqui o cold patch. Isso já vem sendo estudado desde o final de 90, né, de 2000 em diante, mostrando que ele é presente em diferentes tipos de enxaqueca, com ou sem áurea, tipo em salva, pós-traumático. Né, ele aparece mais ou menos em torno de 85% dos casos de enxaqueca. Não é um diagnóstico isolado, né? Novamente, eu estou reforçando isso aqui, mas é interessante para a identificação da doença, já que é uma dor disfuncional, uma maneira de documentar as cefaleias primárias, né, por meio de imagem, claro que você exclui outras coisas, etc. A gente tem essa possibilidade de fazer estudos aí no Hospital das Clínicas e também avaliar a evolução do paciente à medida que vai melhorando desse cold patch aqui também. E o interessante é que o cold patch ele aparece também na fase que a pessoa está fora da crise, não é só durante a crise que aparece essa imagem. Fora da crise ela também é presente, só que numa diferença direita-esquerda muito menor. Aqui a imagem da região temporal, assimétrica, onde tem uma inflamação neurogênica associado a um quadro de enxaqueca. A gente também trabalha com imagem tridimensional, aqui é o 3D, mostrando do lado a área hiporradiante e a área normal. E a gente faz esse tipo de análise. Existem também estudos com nitroglicerina, que você estimula o padrão de enxaqueca, estudos mais clínicos para estudar drogas, medicações novas, do qual, quando você dá a nitroglicerina, ele faz uma hiporradiação, ele resfria mais a região nasal, e isso está associado ao quadro de enxaqueca. Então, os pacientes com enxaqueca, eles são mais sensíveis ao teste, e as pessoas normais, elas não reagem com essa vasoconstrição. Também uma maneira de documentação da doença, tá? É claro que dá para ver os miofaciais no exame completo, que é realizado lá, por exemplo, como a gente faz em São Paulo, no 9 de julho, Sírio Libanês, etc. Mas, junto com a imagem da migrânia, você tem esse padrão misto, né? O padrão de tensão e o padrão da migrânia. Aqui, de novo, a fotografia e a imagem térmica e o cold patch. O exame permite fazer a fusão de imagem fotográfica e a térmica. Outro assunto também de 2020, que está voltando a se falar bastante, é a avaliação das radiculopatias por imagem infravermelha. Então, é uma forma funcional de avaliar. Esse é um estudo publicado na Medicine, de 2020, estudo coreano, pessoal da neurocirurgia, que comparou o padrão de termografia. Eles estudaram lá 770 pacientes e foram ver no membro inferior, se era mais no membro inferior ou membro superior, na área de dor irradiada, se apresentava aquecimento, uma hiperradiação ou um resfriamento do membro hiporradiação. Então, eles viram que 80% dos pacientes apresentam hiporradiação no dermátomo. Então, como é uma dor radicular que corre pelo dermátomo, ele resfria 80% das vezes, e 20% dos pacientes, 19,6%, apresentam uma hiperradiação. O estudo discute um pouquinho dessa fisiologia, porque é frio, porque é quente e tal, né? E aí vai fazendo as imagens e comparando com as imagens de ressonância magnética, as imagens cirúrgicas, e chegaram nesses resultados. Mas é interessante, assim, mostrando a importância do método na documentação da dor radicular, seja de membro superior, que fica assimétrico. Então, veja a mão direita hiperradiante, a mão esquerda hipo. Então, está assimétrico, ó. Então, o braço está assimétrico em relação ao outro. Aqui numa hérnia de disco com radiculopatia C7, direita. Então, apresentou uma hiperradiação. E aqui um paciente com compressão de raiz, alteração S1, apresentando uma hiporradiação também, tá?
Então, bastante interessante. Esses estudos de radiculares já vêm desde 2000, né, mostrando várias alterações vasomotoras simpáticas ao longo do dermato, começando desde a região paralombar ou paracervical, com uma hiporradiação, um resfriamento paracervical, em mais de 80% dos pacientes. Essa é uma imagem nossa. Então, já dá para perceber que está assimétrico a região cervical posterior, e um gradiente térmico mais frio, que nota-se, começando desde a região paravertebral e que segue ao longo do dermato em toda a extremidade, tá bom? Olha aqui, seguindo todo o padrão da extremidade, isso aqui é uma alteração radicular C6. Não é tão bonitinho que igual no livro que a gente vê aquele dermato, existem as variações e tudo mais, então, associado com a avaliação clínica, você consegue documentar essa alteração de dermato. Lembre-se lá no começo que a síndrome regional complexa era a imagem luva, então é diferente, né? O diabetes é toda aquela anarquia no membro inferior. E aqui a gente está falando de uma raiz toda alterada termicamente desde a sua região paravertebral. Isso já é conhecido na semiologia, né, há muito tempo, esse trofedema que a alteração radicular pode acontecer, pode levar, porque não é só a fibra sensitiva e fibra motora que está alterada na radiculopatia. Existe alteração também da fibra mais fina, da fibra neurovegetativa, que vai alterando toda a temperatura ao longo do dermato. E a gente pode perceber com trofedema, se pinçar e rolar a pele, eu pincei e rolei ali, você vai sentir a pele mais dura, mais demasiada. Alguns pacientes vão apresentar um pescoço de turkey, né, agora eu esqueci que é o turkey, é o pavão, né? Porque fica mais espesso, etc. Tem alguns sinais, queda de fâneros, etc. Existem vários sinais precoces de radiculopatia. Precoce significa o quê? Que a pessoa tem a radiculopatia e ainda não tem dor. Isso existe e pode ser documentado por termografia. E ser usado no antes e depois. Na revista da PEN, na PEN Medicine, agora 2020, também saiu o uso da termografia para avaliação da inflamação neurogênica. Então, estamos estudando a inflamação neurogênica em diferentes raças aqui, na raça negra, na raça hispânica, e vendo a resposta do flare, que é aquela hiperemia induzida por capsaicina. Né? Então, colocando a importância do metatermografia como uma maneira de avaliação da hiperemia do flare. Então, aqui antes da capsaicina, a mão, dorso da mão, aqui depois a capsaicina aumentou, ficou mais hiperradiante, etc. Eles colocando, então, para avaliação da inflamação neurogênica. Na termografia, a gente avalia muito a inflamação neurogênica em diferentes situações. Então, voltando aqui de novo na lombar, na região da coluna, existe essa simetria pela compressão da raiz, então, ao longo do dermato, e pode acontecer uma hiperemia não visível, né, que é uma inflamação neurogênica no foco, na origem da dor. Então, no caso das discopatias, elas podem provocar uma inflamação neurogênica na pele. Então, apesar da profundidade, elas vão causar uma resposta neurogênica, uma sensibilização medular e uma resposta na área de projeção desse disco. Então, se o disco está preto lá na ressonância magnética, ele também vai estimular fibras neurovegetativas do trato de Lusca, por exemplo, que estão em volta do disco. Isso pode sensibilizar essa inervação e causar uma hiperradiação na imagem térmica, que nada mais é do que a inflamação neurogênica, como já documentado nesse artigo aqui de 2020, mostrando que a termografia mostra a inflamação neurogênica. Então, por trás dessa imagem, ela representa, então, o padrão funcional de uma discopatia. Você tem a imagem da ressonância, que é a imagem anatômica, e aqui a gente tem uma imagem funcional. E essa inflamação neurogênica, ela geralmente é um pouco maior do que uma imagem anatômica, né? A imagem anatômica é uma coisa de poucos centímetros, a imagem neurogênica vai ser 2 vezes, pelo menos, mais ampla do que a imagem local. Então, o mecanismo disso é por uma sensibilização periférica, com liberação de substância P, glutamato, e isso vai causar uma vasodilatação, uma inflamação na pele e também na periférica, e depois uma sensibilização central. Então, à medida que vai tendo a sensibilização central e sensibilizando níveis acima e abaixo da medula, vai se ampliando essa resposta de inflamação neurogênica, tá? Tanto local quanto da dor referida. Isso por uma amplificação sensorial. E a gente consegue perceber essa amplificação na imagem termográfica. Aqui são todos casos de discopatia,
de dor discogênica. Então, tem uma hiperradiação na região lombar, a maioria aqui é L5, S1, todos foram documentados com ressonância magnética, só para mostrar esse padrão aqui. A gente consegue jogar isso na imagem tridimensional, no Hipermax, né, um paciente com lombalgia esquerda. Então, são dois fenômenos bem interessantes que pode ser visto na termografia, da dor radicular e da inflamação neurogênica no ponto de partida. E aqui uma discopatia cervical também, uma imagem tridimensional. E é isso, meus amigos. Eu fico aqui à disposição para as dúvidas e acabei de falar para vocês, então, quais foram as novidades de 2020. Desde lá da síndrome regional complexa, da enxaqueca, da dor radicular e da inflamação neurogênica. Então, é assim que está caminhando a termografia e tem a especialização hoje na USP, tem especialização médica, tem especialização do movimento e esporte, lá para o pessoal da fisioterapia, da educação física, que quer trabalhar nessa parte, e tem também da odontologia, da dor crânio-cervical, para o pessoal que gosta mais da parte cabeça e pescoço, no qual a gente ensina como trabalhar com o método e como estuda ele também. E no mestrado e doutorado, eu estou à disposição, aí, junto com o doutor Daniel, o professor Manuel Jacobs, para orientar os alunos que têm interesse de utilizar a termografia dentro da sua metodologia de trabalho, aí, no estudo, e a gente fica à disposição para ajudar vocês. E como dizia Hipócrates, há 400 anos antes de Cristo, né, 400 anos antes de Cristo, já faziam termometria, jogavam lama nas pessoas, nos pacientes dele, e ele via onde secava mais rápido. Então, onde secava mais rápido, tinha algum processo inflamatório local, né? E ele escreveu assim: onde houver excesso de calor ou frio, a doença estará lá para ser descoberta. Obrigado a todos e fico à disposição para a pergunta de vocês. Uma pergunta. Aqui tem o nosso livro, tem o livro com o professor Manuel Jacobson também, o professor Francisco, Daniel, o outro Daniel não, o sempre Daniel Coman, Princípios de Indicação de Termografia Médica. E qualquer dúvida pode entrar em contato comigo por e-mail ou lá no direct, que está todo mundo no direct agora, né? Quem não conhecia a termografia, pode escrever aqui no chat, que não conhecia ou quiser fazer uma pergunta no chat, fique à vontade. Rita de Cássia, Lisbeth, Igor. Eu estou com a imagem ligada aqui em tempo real. Essa aqui é a imagem filmando meu rosto, tá? Esse é um teste que a gente está usando para identificação de febre em ambiente, em empresas, escolas. Esse sistema identifica um padrão pré-febril, que é para diminuir o risco de contaminação de coronavírus em alguns locais. A gente sabe que a doença pode apresentar febre, né, as pessoas infectadas, então você já deve ter visto isso em vários locais, mas hoje já é possível identificar um estado pré-febril, então a doença pode ser identificada, um quadro de infecção, não especificamente pelo coronavírus, mas qualquer tipo de gripe, no qual a pessoa passa na frente do sensor e ele já dá um sinal de alarme. Aqui está dando ok para mim, vou simular uma situação suspeita, ó. Ele colocou aqui avaliar, e nessa situação, mesmo sem febre, ele pode identificar uma pessoa com um quadro de infecção através do padrão de distribuição térmica da face, por um sistema de inteligência artificial que compara a imagem com um banco de dados, e ela consegue ver que o padrão de distribuição térmica não condiz com o padrão normal, e sim com o padrão de infecção. E nessa situação, ela é provocada pela produção de interleucinas, já na fase inicial. E a gente sabe que o coronavírus, por exemplo, ele pode demorar 1, 2 semanas para a pessoa manifestar febre, né? E com esse sistema, essa pessoa assintomática ou pré-sintomática, ela já é apontada como suspeita pelo sistema de termografia. Então, essa é mais uma contribuição aí interessante. Não é fora do assunto de neurotermografia, mas eu estou colocando aqui para o pessoal que está nos assistindo, só para saber que existe isso também. Então, algumas empresas aí, hospitais já estão utilizando isso também. Obrigado a todos, fico aí à disposição, né, já que não tem mais nenhuma pergunta.
A Rosângela botando aqui, a imagem termográfica contribui no diagnóstico da dor, sim. Na sua prática clínica, qual o intervalo para se repetir o exame? Então, o intervalo para repetir o exame depende, Rosângela, do que você está querendo, né? Você pode fazer todos os dias, se você quiser, a imagem térmica, né? Se você está acompanhando uma pessoa, porque ele é inócuo, não tem problema nenhum, mas geralmente acaba repetindo na consulta seguinte do profissional de saúde, né? Quando o profissional já tem um equipamento dentro da sua clínica, do seu consultório, ele acaba repetindo toda vez que o paciente volta. Ou quando faz em hospital, acaba sendo um tempo um pouquinho maior, então cada mês ou cada ano, vai depender da situação clínica do paciente. Tá? Mas você pode fazer quantas vezes você quiser. Pensando no tratamento é isso. Se você aplica um tratamento semanal, ondas de choque, por exemplo, né, semanalmente, a cada sessão, antes de começar a sessão, você vai fazendo a imagem e vai comparando com a imagem anterior. E vai vendo se ela está ficando mais simétrica ou não. Tá? Existem estudos e possibilidades da tomografia intraoral? Sim, Hilton, existe. Até, puxa, eu vinha mostrar aqui, mas é que vinha fugir um pouquinho do assunto. Intraoral, sim, tem bastante estudos nessa linha, principalmente da gengivites, das lesões tumorais, da língua, neuropatia na língua. Até mostrei um pouquinho da imagem, Hilton, ali do diabetes, né? Do screening de diabetes tipo 2 pela avaliação da língua. Então, tem sim. É isso. Não sei se tem mais alguém. Essa aula vai ficar gravada. Espero que o Ciamp depois me passe aqui o vídeo, viu, Ciamp? Me passe o link aqui. Ok. Igor, obrigado. Graciela, se tiver alguma pergunta. O Alexandre Giraldi, nosso aluno da pós. Obrigado por estar participando aí. Pergunta aí, Juliana, antes que termine a transmissão aqui. Faça a pergunta, pode fazer. Bruno, tudo bom, Bruno Caravage? Obrigado. É uma aula geral, eu tentei ir do básico para um pouquinho mais complexo, né? Mas fica... Quer falar? Bom dia, Oi, Marcos. Juliana. Tudo bem? Marcos, é o seguinte, atualmente eu trabalho também com a termografia, né? E eu tô com um caso bem interessante de uma paciente que eu atendo ela tem fibromialgia, né? Disfunção temporomandibular e dor cervicogênica, diagnosticada por termografia. E assim, eu Só um realizo um pouquinho. trabalho de fisioterapia Juliana, o orofacial. diagnóstico da fibromialgia, ela é um diagnóstico clínico. Então, tudo que Isso, você fala com termografia é documentação a partir da avaliação clínica, tá bom? Só para isso, o pessoal não certo. achar que faz o diagnóstico direto pela imagem. E assim, eu realizo um trabalho com ela de fisioterapia orofacial e trabalho com osteopatia também com ela, né? Só que assim, ela teve uma grande melhora, né, nos tratamentos e assim teve uma alta, né? Só que recente ela relatou que ela sofreu uma queda de rede justamente na base esfenobasilar. Ela sofreu um trauma. E aí, após a eletroneuromiografia, foi diagnosticada uma atrofia do ventrículo esquerdo, né? E assim, diante disso, ainda não foi realizada uma nova termografia, que ela vai retornar, né, ao meu consultório. E eu gostaria de saber se a termografia, ela tem como visualizar essa parte do ventrículo esquerdo, como outros exames de imagem, a eletroneuromiografia, que mostra as transmissões sinápticas. Você tem como me dizer isso? Sim, Juliana, foi boa a tua pergunta para explicar que a termografia ela só avalia a superfície, então ela só avalia a pele, ela nunca vai avaliar nada internamente, tá? Então, Certo. internamente são os métodos anatômicos, como a ressonância magnética para avaliar ventrículo, etc. O que a termografia vai avaliar na superfície são respostas somatosimpáticas ou viscerocutâneas. Então, por meio da inflamação neurogênica, que eu coloquei para você, e ele vai, então, naquele caso da hernia de disco, eu não consigo ver que é uma hernia de disco, poderia ser um tumor também. Então, eu não sei, poderia ser uma fratura, poderia ser outra coisa. Eu só sei que é um disco porque tem um outro método de imagem, que é anatômico, que me ajuda nessa identificação. Porque, às vezes, por exemplo, a pessoa tem hernia de disco e você não sabe se aquilo está relacionado à dor ou não do paciente, ou se tem uma relação clínica ou não. Então, a termografia é uma ponte para isso.
a ponte entre mostrar que o exame anatômico tem uma relação clínica com o seu paciente, por meio da termografia. Então, você faz a documentação funcional dessa inflamação neurogênica ou de uma área de dor referida, ou uma hiporradiação, por exemplo, e correlaciona isso com a clínica e com o exame anatômico. Tá? Então, se você quiser pesquisar uma alteração, ela caiu e se tiver uma lesão interna, se você está pesquisando lesão, você tem que ir para métodos de imagem de lesão, que é a ressonância, tomografia, ultrassom, etc. Não, o crânio seria mais a ressonância. E a termografia, ela vai te dar uma pista, se tem uma manifestação cutânea naquela área de referida, né? Na área de representação daquilo lá. Às vezes, a pessoa não tem a lesão, propriamente dito, você não encontra a lesão no exame de ressonância, né? Mas ela tem a manifestação funcional cutânea. Então, significa que é real, existe o problema, só que não houve lesão. É muito comum isso nas tendinopatias, no qual você faz um ultrassom, está tudo normal e a pessoa tem dor, mas você encontra inflamação neurogênica na termografia. É um exame complementar. Tudo depende da avaliação clínica. Então, é muito importante a conhecer as doenças, né? Saber que nem tudo é coisa benigna, pode ter alterações tumorais envolvidas. Exige muita responsabilidade de quem faz, principalmente, assim, que você está complementando com um método que ele não é definitivo. Então, ele tem que ser complementado com outros métodos. Então, e também, a partir do momento que a gente faz a imagem, a gente tem que estar ciente de quando a gente fala que está normal ou quando está alterado. Pode estar normal na termografia, mas pode ter uma outra coisa. Ou pode estar normal, pode ter uma alteração na termografia, você achar que é uma alteração inflamatória e ter uma lesão tumoral. Então, assim, exige muita experiência, responsabilidade do médico que faz. Tem tudo isso aí que tem que levar em conta também. Né? A questão da fibromialgia, por exemplo, é um diagnóstico clínico, não é um diagnóstico termográfico. Né? Então, você usa a termografia para documentar a síndrome, as alterações neurovegetativas que acompanham a fibromialgia. Exatamente. Então, a fibromialgia tem dor difusa, pode ter fadiga, distúrbio do sono, disfunção intestinal, tem várias alterações neurovegetativas. E a termografia, ela complementa isso com um vasoespasmo, uma hiporradiação periférica, que é uma hiperatividade vasomotora adrenérgica, pode mostrar um padrão periocular, que é uma congestão relacionada ao sono, pode mostrar aquele sinal do manto, que é uma hiperradiação também por um distúrbio da termorregulação. E aí, junto com a clínica, né, que nem a gente fala, tem olho de gato, tem pelo de gato, tem rabo de gato, só pode ser gato, né? Então, você tem todo aquele contexto de sinais clínicos e de imagem, que junto com a avaliação clínica você fecha o diagnóstico. E é o mesmo caso desse que você me falou aí, Juliana, do trauma, né? Então tem que juntar as informações e tomar os devidos cuidados para não comer bola aí, né? Ainda mais que é trauma. Obrigada. É isso aí, gente. Obrigado a todos e fico à disposição aí de vocês, tá bom? Quem quiser conversar comigo em outro momento, pode mandar um direct aí no Instagram que a gente responde também, fica mais fácil. Tá bom?